Boa noite, queridos irmãos. Satisfação estar aqui novamente. No caminho para cá, eu vinha conversando e dizendo que essa casa é bendita. Esse centro tem uma energia tão forte que me faz até emocionar. Aqui me foi apresentada a doutrina espírita, há anos atrás. Então, quando eu entro por aquele portão, já me acelera o coração, eu já sinto aquela energia boa. E quando eu saio daqui, após ou estar ainda assistindo uma exposição, ou estar aqui expondo um trabalho do Evangelho, eu sinto que eu saio uma pessoa muito diferente. Cada vez que eu venho para cá, eu saio uma pessoa diferente. E eu acredito muito que para vocês também seja assim. Uma coisa que eu costumo dizer sempre é que a gente está exatamente onde a gente deveria estar. Então, se essa noite vocês estão aqui, é porque vocês deveriam estar aqui realmente. Durante o dia, às vezes, bate aquela sensação de que, será que eu devo ir hoje? Uma dorzinha de cabeça. E eu sempre falo isso, porque realmente acontece. Uma dorzinha de barriga, mas daí tem os nossos protetores espirituais, os protetores da casa, que eles vão até cada um tocar o coração de vocês para trazer vocês aqui hoje. Não só para conhecer um pouquinho mais do Evangelho, um pouquinho mais da doutrina e do Livro dos Espíritos, mas também para vocês terem essa troca energética. Através do tratamento, através do passe e através de todo o ambiente que aqui é preparado pelos Espíritos para que tenha essa energia sublime aqui no ambiente. Muito feliz mesmo de estar aqui e de ver tantas pessoas aqui hoje. Bom, pois bem, seguindo, a gente tem um trabalho sistemático, um estudo sistemático na casa, onde nós trazemos uma questão do Livro dos Espíritos, dissertamos um pouquinho ela e entramos num tema do Evangelho. E hoje, especificamente, eu vou trabalhar duas questões do Livro dos Espíritos que coube a mim falar aqui. Nós estamos no capítulo 3º, sobre a criação, das causas primárias ainda, a formação dos seres vivos, lá no princípio, E Kardec, na questão 46, pergunta, ainda há seres que nasçam espontaneamente? E os espíritos respondem, sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunhas desse fenômeno. Os tecidos do corpo humano e o dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar. A fermentação pútrida que lhes é necessário à existência é um mundo minúsculo que dormita e se cria. Por mais complexa que pode ser a resposta, toda essa linguagem coloquial dos espíritos, ela é muito simples, Essa espontaneidade na criação de seres vivos, que aqui se refere, ainda que são micro-organismos, No nosso orbe terrestre, essa questão da criação espontânea se dá por micro-organismos e não seres vivos mais complexos, como nós e os animais. Só que a espontaneidade, ela também é gerenciada pelos espíritos, através do nosso diretor espiritual do orbe, que é Jesus Cristo, Por todas essas energias, nada acontece sem que esses espíritos auxiliem nessa geração de vida, Se a gente observar uma semente e a gente guardar numa gaveta essa semente por vários anos, por décadas, deixa ela lá. Só que no momento propício de você pegar aquela semente, colocar no solo, e o solo com os nutrientes, úmido, vai crescer dali uma linda planta, uma linda árvore, que gerará novos frutos, e desses frutos gerarão novas sementes e gerarão novas árvores. Através de uma simples semente, olha a capacidade que é gerada toda a vida. Isso acontece também com os seres, os micro-organismos, as bactérias, que estão há bilhões de anos, elas que ajudaram na formação da Terra, Bom, na questão 47, já emendando, com relação a isso, Kardec pergunta, a espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? O que ele está perguntando? Se nós, como matéria, como corpo,
se nós fomos criadas a partir desses micro-organismos, né? Se a nossa matéria estava constituída aqui. Sim, veio a seu tempo. Foi o que deu lugar ao que se dissesse que o homem se formou no limo da terra. Lembrando que limo significa matéria orgânica, argila, enfim, componentes da terra. No livro Gênesis, capítulo 12, item 11, explica muito bem esse processo. E aqui eu vou, entre aspas, roubar um texto do espírito Miramês, que é um espírito que ajuda muito, né, na questão, ajuda muito nas obras, né? E ele fez um comentário aqui que eu acho muito, muito válido. Ele diz o seguinte: podemos fazer uma fraca comparação que serve para certo esclarecimento. O espermatozoide da Terra, tá? Tudo no sentido figurado, acasalando-se com o óvulo do espaço cósmico, foi progredindo e avançando de transformação em transformação até chegar na marca do tempo, para nos mostrar a beleza da vida, onde o espírito pudesse ingressar para novos aprendizados, preso na vestimenta da carne. O corpo humano é uma glória da natureza, correspondendo à ambição do espírito, para que ele se libertasse das condições grosseiras e abrisse os olhos à luz do sol espiritual. Então, pessoal, nós simplesmente estamos com essa indumentária de carne, né, que foi criada tecnologicamente por seres superiores, através de componentes terrestres, para abrigar nosso espírito. Cada orbe terrestre tem a sua matéria, tem a sua indumentária para que o espírito possa estar na matéria. Então, simplesmente, a gente precisa desse corpo para vivenciar uma experiência na Terra. Esse curto espaço de tempo, essa escola chamada Terra, que nós precisamos aproveitar na reencarnação, nós precisamos do corpo físico, pois através dele nós expressamos emoções, temos angústias, temos perdas, né? Temos desavenças com nossos familiares e precisamos trabalhar isso sempre através do corpo físico, né? Com a alma encarnada aqui, com o espírito encarnado aqui. Então, necessitamos do corpo para isso, mas muito mais para essa experiência, para viver essa experiência. Ok? Bom, agora vamos entrar aqui exatamente no capítulo do Evangelho que nós estamos, que é o capítulo 16, que o capítulo é o seguinte: não se pode servir a Deus e a mamão. Vou falar hoje exatamente do emprego da riqueza. Item 11, 12 e 13. Me espanta muito quando eu pego o Evangelho e começo a estudar o Evangelho. Porque parece tão atual, como Cristo deixou isso pra gente há mais de 2000 anos, e a gente, a hora que estuda isso, está acontecendo exatamente agora. É muito atual. Esse tema que nós vamos falar aqui, sobre o emprego da riqueza, não se pode servir a Deus e a mamão, a dois senhores, é muito atual. E nós vamos perceber isso aqui. Esse capítulo ele aborda um ensinamento muito importante no Evangelho. Mateus 6:24 e Lucas 16:13. Nesse trecho, Jesus faz uma advertência sobre a impossibilidade de servir a dois senhores, a Deus e a mamão. Para quem não sabe, mamão ele é uma palavra de origem aramaica, que é uma linguagem da época de Cristo, uma linguagem muito antiga. Inclusive, os primeiros testamentos foram escritos em aramaicos e depois o hebraico, que significa a personificação da matéria, da riqueza material, do dinheiro, né, da avareza e do egoísmo. Isso significa mamon. E essa passagem destaca a importância de uma escolha consciente que devemos fazer. Em qual Senhor nós iremos seguir? O Senhor Deus ou o Senhor Mamon? Isso nos traz, né, pela Bíblia, pelo Evangelho, uma dualidade entre ambas. Servir a Deus implica em buscar a espiritualidade, buscar a moralidade, buscar a bondade e praticar o amor ao próximo. E servir a Mamon representa a busca desenfreada pelo acúmulo de riquezas materiais, pela avareza, pelo egoísmo, pela priorização dos interesses pessoais em detrimento ao bem comum ao próximo. A advertência de Jesus destaca que é impossível seguir ambos, pois quem foca muito no acúmulo de riquezas materiais
automaticamente se afasta das riquezas espirituais da alma. Então, falando especificamente sobre o emprego da riqueza, que o nosso querido espírito Fanon, né, editou em 1860, aqui a gente é alertado para o perigo do amor, do culto exagerado pela riqueza, pelos bens materiais. Veja bem, Jesus ensina que o dinheiro, vamos falar de dinheiro aqui, tá? Como riqueza material. Porque se a gente levar para o passado, o dinheiro não existia. Se for nos primórdios, na época dos sumérios, era o alimento que era riqueza. Era grãos. Depois passou para algumas moedas cunhadas, depois passou para o ouro. Enfim, hoje é o dinheiro que a gente entende como riqueza material. E Jesus diz que o dinheiro, ele não é mau. E também ele não é bom. Ele é apenas um meio, ele é neutro. Como várias coisas do nosso dia a dia. Várias ferramentas que utilizamos no nosso dia a dia, que é neutro. Depende o emprego que a gente vai dar para aquilo. Vamos falar de um exemplo. Imagina que você seja um profissional da área de saúde. Uma pessoa importante na área de saúde. E você sabe que tem um irmão passando por uma dificuldade muito grande. E você tem o poder, através do seu trabalho, de arrumar uma consulta médica, um exame para aquela pessoa, e você simplesmente vai e faz. Você está fazendo bem para o seu próximo, que na verdade você está fazendo para si próprio. E por outro lado, uma pessoa que tem um alto cargo em uma instituição governamental, ou até uma instituição financeira, e ela usa desse alto cargo, do alto poder dela, para barrar crescimentos profissionais ou até demissões de pessoas que não são competentes e simplesmente ele não gosta da pessoa. Né? A gente leva para o egoísmo, a gente leva para o lado pessoal e esquece que a questão da generosidade e de fazer o que é certo é muito maior. E o dinheiro, gente, nada mais é do que isso. É como se fosse uma profissão. Então a empregabilidade do dinheiro, ela é importante a gente ter essa noção. Eu costumo dizer que a palavra que eu mais gosto no universo, que faz todo sentido, chama-se equilíbrio. A gente tem que buscar um equilíbrio na vida. Sempre. Nem muito, nem pouco. Nem muito lá, nem muito cá. Se a gente equilibrar, porque, como eu disse, não há nada de errado você ter riquezas materiais, desde que você consiga empregar e não cultue isso, e não acumule isso a ponto de você se tornar uma pessoa avarenta, uma pessoa egoísta e que quer tudo para si. Lembrando que a verdadeira riqueza reside em nosso interior. Eu acho muito engraçado quando as pessoas pensam assim: quando eu ganhar X, eu vou ser feliz, porque as coisas vão mudar. Quando eu tiver aquela casa, nossa, aquela casa dos meus sonhos, vai ter a piscina dos meus sonhos, eu vou curtir com meus filhos, vai ser diferente. Ou o carro, ou aquela viagem. Mas a questão é, o dinheiro para você, se você for uma pessoa de caráter duvidoso, o dinheiro para você pode piorar a sua situação. Porque você pode alinhar isso a poder, você pode querer usar o dinheiro para o mal, para atacar pessoas de quem você não gosta. Agora, pelo contrário, se a pessoa já é uma pessoa benevolente, de coração bom, né, uma pessoa altruísta, e o dinheiro vem para essa pessoa, com certeza será uma ferramenta muito benevolente na mão dela. Né? A riqueza material dela vai se transformar em riqueza para outros, porque com certeza ela vai fazer o bem. Né? Então isso está dentro da gente, por isso que diz o Evangelho, a riqueza está no nosso interior. Né? Então por isso que sempre temos que saber onde estamos, na nossa reforma íntima, nos nossos pensamentos, no orar e vigiar, se realmente estamos tendo as atitudes corretas no nosso dia a dia. Eu gosto muito de trazer exemplificações que ocorreram, tanto bíblicas quanto não bíblicas, quanto no nosso cotidiano. E na Bíblia, no livro de Gênesis, a gente tem um exemplo de José, que era filho de Jacó, e ele foi vendido pelos irmãos como escravo para os egípcios.
Ele tinha de tudo na vida para ser uma pessoa ruim, porque ele sofreu demais, né? Imagina, trabalhou como escravo, foi vendido como escravo, rejeitado pela família, e ele tinha um talento, porque o talento, ele vem além do corpo físico, ele vem da alma, ele vem do espírito. Ele tinha um talento na época de interpretar sonhos. E através dessa interpretação de sonhos que ele fazia, ele foi galgando várias etapas no governo egípcio na época. E chegou e se tornou um governador do Egito. Quando ele se tornou governador do Egito, muitas pessoas poderiam pensar, agora o povo está lascado, porque agora ele vai pisar na galera. Pelo contrário, Egito naquela época passava por uma grande fome, uma grande seca. E o que ele fez? Começou a trabalhar em prol da sociedade, doando recursos do governo para ajudar as pessoas, comprando comida, comprando alimentos, ajudando campos de irrigação, com irrigação para aumentar o plantio. Ele usou exatamente a riqueza que lhe foi dada, que lhe foi concedido, o cargo que lhe foi concedido justamente para ajudar. Isso está em Gênesis. Por outro lado, temos Ananias e Safira, que é narrado no livro Atos dos Apóstolos. Esses personagens venderam uma propriedade, mas retiveram parte do dinheiro da propriedade. E quando tiveram que repassar ao apóstolo Pedro, esconderam esse valor e disseram que tinham vendido por menos. Mostraram ali uma falta de caráter muito grande, né? Uma cultuação ao dinheiro e à avareza, que mostra esse desvio de caráter deles. Então temos esses dois exemplos que eu trouxe. A questão é a ânsia de acumular bens materiais, essa busca desenfreada pelo dinheiro, essa busca desenfreada em acúmulo. A gente esquece também de um detalhe importante. Tudo na nossa vida, a gente precisa colocar um propósito. Eu sempre reflito sobre isso, porque se a gente olhar o Evangelho, todas as passagens tiveram um propósito, para algo de bom acontecer. Então, quando você trabalha, você tem que pensar, meu trabalho gera propósito de vida, de ajuda. Não importa se é para sua família, não importa se é para você, mas tem que gerar um propósito. Desde que você não esteja passando ninguém para trás, desde que não seja um negócio ilícito, tem que gerar propósito. Então, o acúmulo de bens materiais com propósito para fazer algo maior, tá ok, maravilha, isso não está errado. Como eu disse, o dinheiro, o acúmulo desses bens é um meio. E propósito esse que o nosso rei Salomão percebeu que faltou lá no fim da vida dele. Como a gente sabe, o rei Salomão foi um rei muito sábio, de muito conhecimento, de muita sabedoria, muito rico, a riqueza dele era incomparável naquela época, construiu o templo de Jerusalém, o templo dele foi replicado aí para várias, hoje a gente vê várias construções, né, com relação a isso. Só que ele percebeu lá na velhice, na morte já quase, que tudo isso não valeu de nada, porque ele não colocou um propósito. E ele disse assim, na reflexão em Eclesiastes, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Porque quando você utiliza o dinheiro sem esse propósito, nada mais é do que para inflar o seu ego, mostrar que você é o maioral, que você é o poderoso, certo? E que você vai trabalhar só a sua vaidade. Você não deu um propósito, não deu um fim para aquilo. Hoje, eu recebi uma mensagem, na verdade eu recebi faz uns dias, mas eu reli hoje, a hora que eu estava dando uma estudadinha, porque eu achei muito providencial colocar isso aqui, porque é uma coisa atual. Eu não sei se aqui alguém conhece o Raul Emílio, ele é um jornalista. Isso foi muito divulgado nas redes sociais recentemente. Quando ele era adolescente, ele e o irmão negociavam gado. E o pai que ensinou a eles negociarem gado. E disse para eles, falou, vocês têm que ser firmes nas negociações de gado. Porque também, senão, vocês vão perder dinheiro, vocês não vão conseguir sobreviver. E eles ouvindo aquilo, beleza, manda bala. De repente, o seu Emílio, que era o pai, estava na fazenda, chegou um caminhão carregado de porcos, de gado, de galinha, e foi descarregando ele, vendo aquilo. Chegou no senhor, estava no caminhão, mas por que o senhor está
descendo os seus bens, seu patrimônio daqui? Não, eu vendi para os seus filhos. Ele falou, nossa, mas eles não falaram, né? Não disseram. E por quanto o senhor vendeu? 8 mil. 8 mil? Mas tá muito barato isso aí. Sabe o que é? É que minha mulher tá doente, meu filho precisa fazer um transplante e eu preciso do dinheiro. E eles chegaram, ofereceram para mim e eu acabei vendendo tudo. Ele falou, quanto que vale essa mercadoria, esses animais? Ele falou, valeria pelo menos aí uns 15 mil. Ele falou, tá joia, então eu vou pagar a diferença. E pagou a diferença, o senhor foi embora, feliz da vida. E ele chegando em casa, os filhos, né, que é um dos que estão contando, poxa vida, pai, você ensinou a gente a espremer o limão, que a gente tem que saber negociar gado, que não sei o que, tal. Ele falou, eu ensinei vocês a conquistar uma independência financeira, a trazer conforto para a família de vocês e a utilizar o dinheiro para o bem comum. Eu falei, só que através da desgraça dos outros, não. Isso não se faz. Então, quantas pessoas no dia a dia a gente vê, eu já presenciei isso, de pessoas que falaram para mim assim, compra o terreno lá, que a mulher tá doente, o cara tá precisando. Tá precisando do dinheiro. Mas quanto vale? 100 mil. Não, mas se você falar 70, ela vende. Eu já presenciei isso. Então isso é caráter? Será que é caráter? Isso é um desvio de caráter, né? Justamente é uma pessoa que não tem Deus no coração, não tem um propósito de vida para aquilo. Simplesmente o propósito dela é acumular, acumular e acumular. O filósofo grego Sócrates, acho que todo mundo já ouviu alguma passagem dele aqui, nos ensinou que virtude e sabedoria são mais valiosas do que qualquer riqueza material. Ele acreditava que a verdadeira felicidade estava no autoconhecimento e na busca pela sabedoria interior. Autoconhecimento, o nome já está dizendo. Autoconhecimento é a gente se conhecer, é a gente buscar reflexão, é a gente buscar reforma íntima e ser uma pessoa melhor. Então Sócrates, que abdicou de tudo e que foi contra tudo e contra todos, né, com os seus pensamentos, porque naquela época não era igual hoje, que qualquer um posta o que pensa na rede social, bom, pelo menos por enquanto, né, e não é banido. Naquela época era queimado, tinha que beber veneno, e o Sócrates peitou todo o mundo naquela época com os seus pensamentos, e a gente vê hoje que ele estava completamente certo. A gente pode tirar esse exemplo, pessoal, de pessoas pobres financeiramente, pessoas ricas. Se riqueza, acúmulo de riqueza fosse sinônimo de felicidade, todos os ricos seriam felizes e todos os pobres seriam tristes. Na minha vida, nos meus 40 anos, eu já vi muito mais pobre feliz do que rico. Tá? E não estou falando isso porque, volto a dizer que a riqueza é ruim. Pelo contrário, temos que tirar esse dogma da cabeça. Porque quando a gente é pequeno, o pai fala lá, ó, fulano é rico, mas é estranho os negócios desse cara, viu? Aí você já começa a criar aqueles dogmas. Pô, dinheiro, então dinheiro não é bom. Não, dinheiro é ótimo, se for bem utilizado. Então, essas pessoas que eram pobres, felizes da vida. E qual que é o motivo? Com o pouco que tem, elas eram felizes, porque elas tinham completude espiritual. Elas buscavam fazer o bem ao próximo. Com o pouco que elas tinham, elas ajudavam o próximo. E às vezes o cara rico não. Eu gosto muito de rock. E eu lembro do Elvis, no fim da vida, morto numa banheira, com excesso de drogas e remédio. E ele, em várias entrevistas, disse que ele era completamente infeliz. E é um cara que tinha fama, era bonito, dinheiro. E aí? Se fosse assim, era para ele ser o cara mais feliz do mundo. A vida, gente, não é linear. A gente tem que parar com essa mania de falar que vai ser sempre a mesma coisa. Quando tudo está muito bom, desconfie que agora daqui a pouco vai cair um pouquinho. Por quê? É na queda que a gente aprende. É não quando você está lá em cima, é quando você está lá embaixo. Porque você tira aprendizado quando você cai. Porque algo você fez de errado. Então você, para evoluir espiritualmente, para agregar valores espirituais, você passa por quedas na vida. Então tente encontrar na tristeza, tente encontrar nos problemas soluções para a sua vida. E uma vez que você passe por isso
e realmente no seu coração você tenha absorvido o ensinamento, você jamais passará novamente. Jamais. Porque aquilo você já galgou um no plano espiritual. Perdão. Eu também assisti uma entrevista uma vez de exemplos de pessoas que estão no leito da morte. Isso foi bem divulgado, né? E aí as pessoas, os repórteres, o que você faria novamente? E eu lembro muito daquela música do Titãs, né? Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Essas pessoas, o que elas mais reclamam é que elas não viveram e ficaram na corrida dos ratos a vida inteira e lá na frente falaram, puxa vida, eu tive tantas oportunidades de abraçar meu irmão, de abraçar minha mãe, de abraçar meu pai, de entender o problema do próximo e às vezes eu podia ajudar, porque às vezes eu não tenho dinheiro, mas tenho conhecimento. Eu tenho o meu colo amigo, um conselho, um abraço. Simplesmente isso. Já ajuda demais, gente. Já ajuda demais. E aí, essas pessoas todas arrependidas no leito da morte, porque deixaram uma encarnação inteira passar sem poder evoluir, né? Francisco de Assis, na sua simplicidade, o desapego de bens materiais, como ele era muito conhecido, renunciou de uma vida de riqueza e dedicou-se aos pobres e aos valores espirituais. Francisco nos ensinou que a verdadeira felicidade está na generosidade, na fraternidade e principalmente, olha só, na conexão com a natureza. Antigamente, quando a pessoa ficava chateada, triste, eu acho que tem muita gente aqui que morou ou mora em sítio, né? As pessoas ali já com mais experiência vão saber o que eu estou falando. Antigamente, quando a pessoa estava meio injuriada, chateada, ela ia para a beira de uma cachoeira, sentava, fechava o olho, respirava, sentava embaixo de uma árvore, lia um livro, fazia uma reflexão. Hoje, a pessoa abre o celular e entra na rede social. Cara, piora 3 vezes. Ou fica até tarde lá vendo e aquilo lá é uma mentira. Aquilo ali que a imprensa passa, rede social, aquilo são vidas de mentira, gente. Então, a gente está piorando e potencializando as nossas mazelas. Por isso que hoje, eu estava até falando com a Cibele hoje, todo mundo quase fala, tem TDAH. Tem, porque você começa a fazer uma coisa, aí você já vai e faz outra, aí não, já terminei, sai lá fora. Você não consegue concluir um raciocínio, não consegue concluir uma leitura de um livro, um trabalho, fica tudo sem terminar, porque a distração e o excesso de informação, nós somos bombardeados todo dia e todo o tempo. A partir do momento que você abre seu celular e você olha, tem pessoas que eu conheço que ela abre o YouTube, aí a tela fica minimizada, ela abre a rede social, fica assim, aí embaixo ela tá lendo notícia. Pô, mas peraí, como é que concentra? A cabeça fica assim, ó. Dr. Quirino tá lá, ó. Pode falar pra gente como é que é isso. É as doenças da mente. Então a gente está causando isso, né? A gente está causando isso. Então a conexão com a natureza é muito importante. Se a pessoa com problema saísse para dar uma caminhada, sentasse embaixo de uma árvore, tem dias, a Cibele tá aqui, ela não deixa eu mentir, eu tô assim empilhado dentro de casa, ela fala, meu, vai caminhar, vai andar na avenida, vai ver a natureza, e ela tá certa. E a gente fica lá insistindo em ficar dentro de casa, né? Então é muito importante isso. O item 13, ele nos chama para a responsabilidade e o dever de compartilhar riquezas. Quando fala de compartilhar riqueza, a gente já fala, tem que ficar com doações e tal. Não é bem isso, gente. A riqueza, quando nos é dada, né, uma riqueza, a gente tem a responsabilidade e o dever de compartilhar aos que nos são confiadas. A gente precisa refletir sobre isso, porque a gente tem uma responsabilidade social. Vocês acham justo, de repente, uma pessoa tem tanto, tudo bem que ela conquistou, ela trabalhou, mas às vezes as pessoas passando necessidade ao redor dela e ela não faz nada, ela não movimenta. Então essa questão do compartilhamento, né, das riquezas é uma questão de responsabilidade social. A Bíblia nos traz diversos exemplos disso. Um deles é o exemplo de Zaqueu. Para quem lembra, Zaqueu era um cobrador implacável de impostos, né? Extorquia as pessoas no imposto. E numa passagem de Jesus, ele era muito baixo, né? Ele teve que subir em cima de uma árvore até para ver
E Jesus, com aquela energia sublime que pegava cidades e cidades, tocou o coração dele. E ele doou partes da sua fortuna para os pobres e, além disso, ressarciu todos aqueles que ele tinha extorquido. O apóstolo Paulo dedicou sua vida a propagar o evangelho e auxiliar as comunidades cristãs. E Paulo reconhecia a importância de compartilhar as riquezas, né, para suprir as necessidades dos mais necessitados. Ele dizia, né, na carta aos Coríntios o seguinte: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Aquele que semeia em abundância também ceifará. Então isso nos inspira a compreender essa máxima. A gente tem um hábito de, eu vou esperar que eu receber alguma coisa para eu poder doar. Eu não tenho nada, vou doar o quê? Não, começa a doar seu tempo, começa a doar seu conhecimento, começa a doar o que você tem. O que você tem. Cada pessoa aqui, todos saudáveis, consegue, né, trabalhar em prol da comunidade, em prol do próximo, em prol da família. Muitos aqui brigados às vezes com os pais, com os irmãos. E se nós nascemos no seio familiar, se Deus nos coloca no seio familiar, é porque é nosso primeiro contato com a sociedade. E não há evolução sem sociedade. Nós precisamos nos relacionar, que só assim a gente vai conseguir evoluir. Se está doendo, tá no caminho certo. É ali que você tem que focar. É ali que você tem que trabalhar. Tá? E às vezes a gente arruma muitas desculpas assim, né? Porque tem a famosa roda da fortuna, que é a roda da benevolência, que é o dar e receber. Quanto mais você fizer para o próximo, mais vai voltar para você. Isso é uma máxima e isso é verdadeiro. Não importa o quê. Mas aí a pessoa fala assim: eu ajudei aquele irmão e ele me pagou com ingratidão. É um ingrato. Nossa, ajudei pra caramba, o cara não me falou um obrigado. Mas o que a pessoa não entende é que nós todos somos ligados ao Pai. Nós todos somos um. Nós todos viemos de uma energia cósmica criadora. Se assim é, não vai vir da pessoa, não vai vir do Milton às vezes. Vai vir de outros. Entendeu? Vai vir de outros, mas vem. Essa é a roda. Eu queria trazer um exemplo falar mais atual, é mentira, né? Porque foi no século passado. Eu não sei se vocês já ouviram falar num grande industriário que existiu nos Estados Unidos, que chamava Andrew Kennedy. Hoje a fortuna dele seria comparada ao Elon Musk e o Bill Gates junto, praticamente. Ele é um cara que revolucionou os Estados Unidos no século passado. E ele ensinou que o verdadeiro valor da riqueza está em sua capacidade de transformar vidas e impactar positivamente a sociedade. Gente, o que esse cara deixou de legado com a riqueza que ele conquistou foi absurdo. Ele ajudou na questão da expansão dos trilhos de trem nos Estados Unidos, para chegar alimento para a população. Aquela época o saneamento era paupérrimo, era esgoto a céu aberto em várias cidades. Ele, com a sua fortuna, ele ajudou a criar todo o saneamento. Ele deixou o dinheiro para construção de várias faculdades nos Estados Unidos, na Califórnia principalmente. Ele construiu vários hospitais. E depois que ele desencarnou, ele deixou todo o dinheiro dele destinado a instituições que iam continuar projetos até, enfim, com o dinheiro que ele tinha, acho que até os dias de hoje quase, né? E além do mais, ele deixou um outro tipo de ensinamento, que era como conseguir chegar lá, né? Hoje tem vários gurus aí, né, na rede de coaches, né, de como conquistar riqueza, como não sei o quê. Ele deixou um ensinamento simples, através de Napoleon Hill. Não sei se alguém já ouviu falar nesse escritor. Ele deixou vários livros, Quem Pensa Enriquece, né? Não vou lembrar de todos aqui, mas ele tem uns 4 livros dele que é focado nisso, que foram todos através dos ensinamentos de Andrew Kennedy. Quem tiver a oportunidade de ler, é muito legal, porque não foca só nessa questão de acúmulo de riqueza. Foca em você ser uma pessoa melhor, né? De você se desenvolver realmente. Então, gente, assim, à luz desses ensinamentos bíblicos que eu trouxe aqui, de exemplos de grandes personalidades que passaram, isso que eu não vou nem citar Jesus aqui, porque já é um grau muito acima, né? A
A gente conclui que a relação entre servir a Deus e a Mamon envolve o emprego sábio e responsável das riquezas materiais. Não está errado a gente ter riquezas materiais. Está errado em a gente cultuar o amor a isso e o acúmulo da riqueza sem propósito, tá? Compreendemos também que a verdadeira felicidade estão nos valores espirituais. De nada adianta você ter muita riqueza se você espiritualmente é uma pessoa que não evolui, que é uma pessoa que não acredita, que é uma pessoa fraca realmente espiritualmente. A sua conexão com Deus é fraca. E que cada um de nós em nossas escolhas diárias, porque é dado escolha o tempo inteiro pra gente, através do livre-arbítrio, que também é limitado, né, de acordo com a nossa evolução, que a gente possa buscar integridade, sabedoria e generosidade, sempre buscando esse equilíbrio, tá? Uma coisa muito importante aqui, que eu gostaria de falar para vocês, isso me toca sempre, né? Quando a gente fala do Evangelho, quando a gente fala de benevolência, generosidade, empregar o amor, ajudar o próximo, parece talvez uma coisa muito distante. Fala assim, Léo, falar, cara, é fácil. Mas no dia a dia, você tá com raiva, você tá com rancor, você tá com ódio. E você tem que vencer esses obstáculos. E você tá ali, com a riqueza material ali, o acúmulo, falar, não, mas eu tenho que ter uma segurança aqui, né? Ok, eu também sou assim. Todos nós somos. Mas uma coisa que eu penso, que na verdade que eu acredito, é que não há mudança radical na vida. Se nós passamos por um processo evolutivo de várias encarnações para conseguir chegar num momento ali que a gente não precisa mais reencarnar, não vai ser numa encarnação que nós conseguiremos. Então, sempre temos que dar um passo. Sempre. Então, uma comparação que eu gosto de fazer é a seguinte. Nós existimos nas balanças. Não gosto de falar entre bem e mal, mas entre coisas duvidosas e coisas boas, né? E hoje, nós todos aqui, a nossa balança geralmente está aqui. Então vamos lá, bens materiais, vamos falar só de bens materiais, que é o que a gente é emprego da fortuna aqui. E aqui as nossas benevolências. Quando a gente dá um passo, faz um compromisso com você. Sai daqui hoje com um pensamento de falar assim, eu vou praticar uma boa ação, que seja, uma. Eu vou sair daqui hoje, vou praticar gratidão, eu vou praticar generosidade, eu vou ligar para aquele meu parente, vou pedir perdão para ele porque a gente teve uma briga com um motivo banal às vezes. Eu vou fazer algo que seja bom. Faça esse compromisso com você. Porque quando você coloca o foco em algo, aquilo cresce. Então quando a gente fala assim, eu vou mudar da água para o vinho. Não quero mais saber de acumular riquezas, isso não leva a nada. Você vai continuar acumulando riqueza. Você está focando no não ali, você vai ficar naquilo ali. Foca no que você quer. Então você vai focar no quê? Na generosidade, na gratidão. Amanhã agradeça o sol, a lua, a saúde, o ar que você respira. Comece agradecendo com algo. Com algo. Coisa simples, mas comecem. Todos os dias fazer alguma coisa voltado para o bem. Porque a balança, aos poucos, ela começa a se equilibrar. Então um dia é gratidão, um dia é benevolência, um dia é caridade, um dia, daqui a pouco você está envolvido com vários trabalhos e você vai se tornando uma pessoa melhor, menor, daqui a pouco você fala assim, o que era mesmo? Riqueza? Acúmulo de bens materiais? Eu não estou nem vendo isso mais. Eu estou focado aqui, no que eu estou fazendo. Se torna automático. Isso é mudar. Porque mudança radical é só se a pessoa ficou doente e ela precisa cortar toda a alimentação. Nem assim funciona. Então vamos por etapas. Se a gente praticar um pouquinho por vez, um pouquinho de cada dia, com certeza a gente vai equilibrar essa balança. Beleza? Espero de verdade que a mensagem de hoje, apesar de curta, né? Porque eu falei de duas questões do Livro do Espírito, alongou um pouco. Mas que sirva aí para tocar no coração de vocês, que vocês saiam daqui hoje com uma energia melhor, né? E com esse aprendizado, que é muito importante para a gente desenvolver isso, tá?
O Evangelho são passos. É um manual que Jesus deixou para a gente seguir. E ele facilita muito a nossa vida. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês, né? Que Deus nos acompanhe até o caminho de nossas casas. E até a próxima, se Deus quiser. Obrigado.